Pois então, pessoal, são 25. Eu vou me apresentar então. Eu me chamo Juliana Capel. Eu tenho 1,65 m, eu tenho 54 anos. Eu tenho um cabelo ruivo até o ombro. Estou usando óculos. Estou usando brincos. Estou usando um colar que imita pérola. Uso também uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede de cor creme. E na parede eu tenho um cartaz com a imagem de uma mulher, de corações e flores. No cartaz tem a cor royal e o bordô. Lina? Boa noite, pessoal. Agradeço já todo mundo que está aqui acompanhando nessa sexta-noite. Eu me chamo Lina, eu tenho 22 anos, tenho cabelo preto, uso óculos, tenho piercings e brincos. Eu estou num ambiente claro, com a parede branca, e eu vou falar então nessa live um pouquinho sobre a história da escrita, para a gente entender não só a importância da gente ter se desenvolvido através da escrita, mas também entender como que isso aconteceu, né? Como que a gente conseguiu passar de lascar pedras e fazer fogo para um sistema de escrita tão complexo que a gente tem hoje em dia. Eu já posso me apresentar, então, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu faço? Fica à vontade. A live é tua. Eu sou ouvinte e aprendiz. O que eu espero é que a gente tenha uma conversa, assim, né? Que a gente vá discutindo, porque fica mais dinâmico, né? O pessoal do chat que está aí prestigiando também fiquem bem à vontade para conversar, para mandar dúvidas, para adicionar informações, se vocês quiserem. Fiquem bem à vontade, tá? Eu agora estou estudando História, minha graduação em licenciatura na URGS, aqui em Porto Alegre. E foi bem interessante que no semestre passado, justamente, eu tive uma cadeira de História Antiga e a gente estudou um pouco sobre esse início da história, né? Como que ela surgiu, aonde ela surgiu, por quê. E aí eu acho que calhou bem com o projeto, porque a gente tem que saber um pouquinho, né, das origens disso, até para a gente conseguir se expressar melhor através das palavras, né? Eu vou pedir só desculpa, porque às vezes pode ter um barulho alto aqui do lado, porque eu moro do lado do ponto de ônibus. E aí eles passam até tarde da noite, talvez tenha um barulho mais alto eventualmente por causa disso, tá? Mas se precisar, eu também repito alguma coisa. Então, justamente me despertou essa curiosidade de saber um pouco mais sobre a história da escrita, porque a gente passou bem rápido sobre isso, né? Mas é bem interessante e eu acho que reflete muito também em como a gente se organiza, né, atualmente, como sociedade. Quais foram os impactos que essa invenção trouxe para a sociedade de modo geral? Tudo que a gente conhecia, tudo que a gente sabia fazer, se transformou completamente através da escrita. E é graças a ela, principalmente, que a gente consegue olhar para o passado e estudar o que aconteceram nas civilizações mais antigas, entender como vários povos viviam, o que eles faziam, sobre a cultura deles, né? Entender o nosso lugar hoje a partir disso. Então, é graças à escrita que a gente tem esse material, essa fonte de pesquisa, que a cada dia a gente consegue entender um pouco mais sobre isso. A gente consegue traduzir coisas novas, aprender mais e, enfim, né? É algo que revoluciona a sociedade imensuravelmente. Então, para começar, como que a escrita surgiu? Inicialmente, na pré-história, a gente tinha já uma linguagem oral não muito bem desenvolvida, né? Mas a gente já se comunicava oralmente. Ali pelo fim
do período paleolítico, que a gente chama, né, que data de cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o ser humano já começava a se comunicar através de uma linguagem. Claro que era muito rudimentar, as palavras eram básicas, na verdade eram mais sons assim grunhidos, né? E isso foi evoluindo. Também foi ali a partir desse período paleolítico que a gente conseguiu começar a desenhar nas cavernas, começaram a surgir as primeiras pinturas rupestres, e é importante entender que nessa época o homem ainda vivia em sociedades nômades, então eles não se fixavam num lugar só. É muito importante, então, que eles faziam esses registros nessas cavernas, nesses lugares, que marcavam a passagem deles ali, né? E é graças a isso que a gente sabe que esses povos existiram, que essas pessoas existiram, porque deixaram essa marca para trás. E essa foi o passo primordial para se desenvolver uma escrita. Então, começou através dos desenhos e das pinturas rupestres. Aí a gente passou por alguns outros períodos, né, com as terminologias da história, então dizendo, a gente passou pelo Mesolítico, que foi ali em cerca de 3.000 anos antes de Cristo, então, vejam bem, né, 2,6 milhões de anos até 13.000 anos antes de Cristo foram milhões de anos. Nesse tempo, o ser humano foi só se desenvolvendo através da linguagem oral e dos desenhos, que nem eu comentei. E foi só mais tarde, no período neolítico, depois que a gente chama da período da pedra polida, né, que o homem já conseguia produzir ferramentas mais elaboradas, que começaram a surgir alguns tipos de linguagem escrita primitiva. A gente não considera que eram línguas porque ainda se baseava muito no desenho. Então, eles representavam aquilo que eles viam, né, os animais, as plantas, os próprios seres humanos, né, eles se representavam bastante. E também foi nesse período que a sociedade começou a passar de nômade, ou seja, de uma sociedade que não vivia em um lugar fixo, mas que passava por vários territórios, vários lugares ao longo dos anos, para uma sociedade sedentária, que a gente chama, né? Que se fixa num lugar e constrói ali a sua cidade, a sua civilização. Então, nesse período, como as pessoas começaram a se sedentarizar, se fixar num lugar, elas também começaram a aprender a criar animais, a plantar, construir, e a partir disso começaram a surgir outras necessidades, porque surgiram várias civilizações e vários povoados sedentários que começavam a comercializar entre si. Então, por exemplo, um determinado povo plantava milho, e aí tinha outro povo que plantava soja, sei lá. Era interessante que eles faziam trocas, né, de comida, de suprimentos uns pelos outros para ajudar nessa sobrevivência, que ainda era muito primitiva, né, mas também já era avançada para a gente pensar naquela época que o ser humano começou a fazer aquilo a partir do nada, né? Ele usou a natureza ao favor dele e aprendeu e estudou a natureza para conseguir construir então essas civilizações. E por causa disso, dessa comercialização, é que surgiu os primórdios da escrita. A fala oral já estava um pouco mais desenvolvida, então eles já tinham uma linguagem oral melhor, eles já conseguiam se comunicar, conversar, né? Porém, isso não era o suficiente para manter o histórico das transações comerciais que eles faziam. Porque, imaginam, já eram milhares de pessoas e vários povoados. Como é que eles iam controlar o que saía de um lugar e o que entrava de outro? Só pela fala, isso é muito difícil, né? Então, foi através dessa necessidade que começaram a surgir os primeiros rabiscos, né? Os primeiros moldes de uma escrita que se tornaria
então é complexa depois, né? Que teria um significado atribuído a ela. E é justamente quando surge esse início da escrita que a gente determina o fim da era pré-histórica. Esse é o marco que divide a pré-história da história antiga. Então, a gente já vê aí que é uma característica muito importante para a nossa evolução, né? Para a evolução da sociedade. Quando surge a escrita, a gente entende que o homem passou de uma fase para outra. E aí entramos na história antiga. Onde que se desenvolviam esses povos, principalmente? Na região da Mesopotâmia, que hoje é ali entre o Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio, do Mediterrâneo, ali próximo, né? E o povo que desenvolveu a primeira escrita eram os sumérios. Os sumérios, eles desenvolveram o que a gente chama de escrita cuneiforme. E ela não era uma escrita atribuída a sons ou fonemas. Ela era unicamente pictográfica. Então, o que a gente entende disso? Eram símbolos que representavam alguma coisa. Eles não tinham ligação com a linguagem oral ainda. Como eu comentei, foi criada para esses fins comerciais, inicialmente. Então, eles começaram a utilizar argila, pedacinhos de madeira. Eles formavam, assim, um tablete, mais ou menos, de argila. Enquanto ela ainda estava úmida, eles iam lá e riscavam a quantidade por exemplo, de trigo que eles tinham. Então, existia um símbolo específico para trigo, que eles colocavam ali, e existia um número, um símbolo determinando o número, ou a quantidade daquele suprimento, né? Eles marcavam ali. Então, esse foi a primeira linguagem escrita que a gente tem contato, né, até hoje. Surgiu mais ou menos 3.000 anos atrás, assim. É muito interessante que eles faziam isso com materiais muito rudimentares, né? Argila e pedaços de madeira para fazer os palitinhos. A gente imagina que isso dava um trabalho enorme, mas foi muito, muito importante para começar a introduzir essa escrita ali para o pessoal. Ela era lida da esquerda para a direita, que nem a gente tem em algumas línguas modernas hoje em dia. E ao passar dos anos, né, ela foi se transformando não só para fins comerciais, mas também foi usada já para textos religiosos, para fazer o escrito de leis, de contratos políticos, né? A gente tem os escrivãos, que são as pessoas que estudam essa escrita, são eles que escrevem. Mas é interessante que nessas sociedades antigas, muitas famílias que já tinham poder aquisitivo maior também aprendiam a escrever o cuneiforme. E tem uma fonte muito interessante que é um documentário, só que infelizmente ele não está distribuído ainda. Eu vi isso em aula porque a minha professora teve acesso a uma das diretoras desse documentário e ela passou para ela, mas não está disponível ao público. E eles descobriram assim que nesses sítios mais antigos do povo sumério já existia troca de correspondência entre famílias, porque existiam já as cidades já estavam bem desenvolvidas, tá, gente? Assim, comércio, tudo já estava bem desenvolvido e tinha muitas trocas entre as cidades. Então, às vezes, uma família precisava se separar, porque um membro da família ia até uma cidade para fazer comercialização. E nesse tempo, a família que ficava mandava correspondência para essa pessoa que saiu e vice-versa. Então, já existiam cartas, teoricamente, nessa época, né? E é muito interessante que no documentário eles acompanham mais uma família específica, né? Que agora eu não me recordo, mas era uma família de Uruk, nessa região.
dos sumérios, dos assírios, e, se eu não me engano, era uma esposa que mandava correspondência para o marido que ia até outra cidade para fazer esse comércio de tecidos, se eu não me engano. E ela já, naquela época, contava a história do dia a dia, relatava para o marido como é que estavam sendo as coisas, pedia o dinheiro para ele, pedia para ele mandar algumas coisas da cidade. Então, algo tão comum que a gente faz hoje em dia sem nem pensar, sabe? A gente manda uma mensagem de WhatsApp para outra pessoa sem pensar muito, já acontecia naquela época, gente. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E que realmente, assim, os tabletes que foram encontrados daquela época, eles relatam já coisas do dia a dia. E posteriormente, enquanto a escrita era aperfeiçoada, também já encontravam histórias. O pessoal que estudava para isso, né, os escrivãos e os sábios, etc., eles já utilizavam esse tipo de escrita para criar histórias. Isso é algo, assim, muito interessante. Se esse documentário fosse público, eu iria recomendar muito para vocês, mas realmente eu não consegui encontrar ele em nenhum lugar. Ele é francês, se eu não me engano, também tem esse detalhe. Mas é muito interessante ver como aquelas pessoas elas já se comunicavam praticamente da forma que a gente se comunica hoje em dia. E aí é interessante que essa escrita cuneiforme ela foi passando de sociedade para sociedade. Então, vários povoados daquela região da Mesopotâmia, né, ali entre o Oriente Médio, etc., elas começaram a se apropriar dessa escrita e também incrementar ela. Então, teve os povos assírios que utilizavam elas, os hititas, vários povos, né, que hoje não existem mais, mas que já utilizavam essa escrita para documentar as suas vidas. E, infelizmente, assim, hoje em dia, os historiadores já encontraram bastante material escrito, né, em cuneiforme, tanto que já é uma língua que a gente consegue traduzir quase com 100% assim, de certeza. São poucas as pessoas que conseguem fazer essa tradução, né, porque é muito difícil. Precisa aprender um monte de línguas posteriores a ela para conseguir traduzir ela, já que ela é muito rudimentar. Mas existem. Eu queria muito que desse para mostrar imagens aqui no Insta, né? Mas eu acho que não dá. Mas enfim, ela é uma escrita toda feita com risquinhos, assim, é bem interessante. E é bem difícil de ler mesmo. Só que, então, ela foi desenvolvida por vários povos, até ela passar para outros povos, que então transformaram esse tipo de escrita em um alfabeto. Porque até então, ela era uma escrita pictográfica. Ela só se utilizava de símbolos. A gente não conseguia construir palavras com os símbolos. A gente tinha um símbolo que representava uma coisa específica. Isso nessa região da Mesopotâmia. O meu intuito aqui é trazer essa história focando em várias partes do mundo ao mesmo tempo. É um pouco difícil, mas esse é o meu intuito. Então, na Mesopotâmia, isso estava acontecendo. Tudo bem até aí? Se alguém tiver alguma dúvida, se ajudar alguma coisa. Vou enviando as perguntas ali. Vou aproveitar, prof. Eu estou gostando bastante. E sabe o que é interessante também, assim, trazendo para um lado um pouco mais, né, social, é que as mulheres escreviam já naquela época. Claro, né, eram as mulheres que tinham um certo poder aquisitivo, mas elas já conseguiam aprender a escrever. E depois a gente vê que isso é um direito que, na verdade, a gente acaba perdendo, né? Depois de um tempo, isso acaba ficando muito mais recluso. Mas naquela época, no início da escrita, as mulheres tinham mais acesso a ela. Interessantíssimo. Vamos lá. Nesse mesmo período, passando daí para a África, para o Egito, estava acontecendo um processo semelhante. O Egito, a gente sabe, né, que foi também um grande império, que construiu muitas coisas, e foi através deles, então, que a gente teve uma outra base de escrita que também foi muito importante, que é o papiro.
o papiro, que era feito através de plantas de bambu, se eu não me engano, né? Era um processo bem complexo. Serviu como uma fonte muito mais fácil para se escrever. Imagina tu fazer tabletes de argila e ficar escrevendo nela. É difícil. Então, a invenção do papiro também facilitou muito nesse processo, que depois outros povos começaram a se apropriar disso, né, para criar outros tipos de bases para a escrita, e isso facilitou muito o processo, tanto que a gente tem muito material em papiro também. O detalhe é, os tabletes de argila conseguiram se preservar muito mais ao longo do tempo, né? Eles foram fossilizados e tudo mais, então a gente conseguiu ter um pouco mais de material de argila do que o papiro, que é mais frágil. Então ele se deteriorou muito mais ao longo do tempo, né? A gente perdeu muito desse material. Mas os egípcios foram espertos, por quê? Porque eles guardaram a linguagem escrita deles em tudo que eles construíram. Então, nas pirâmides, a gente tem os hieróglifos nas tumbas, em casas, em outros monumentos, tudo mais. Tudo que os egípcios construíram tinham hieróglifos dentro. E assim como o cuneiforme era uma escrita pictográfica. Então, não era necessariamente associada a um fonema ou a letras, um alfabeto. Eram símbolos que significavam alguma coisa em comum, que eram, então, passados adiante com o mesmo conceito, né? Isso é importante. Esses símbolos não eram aleatórios, o pessoal aprendia, estudava o que cada um representava e passava adiante. Então, também foi utilizado no Egito Antigo por cerca de 3.000 anos atrás. No início, então, assim como os sumérios, ele era utilizado mais para fins comerciais, né? Para registrar o que saía, o que entrava, quanto que a plantação deu esse ano, ou, enfim, né? Contar animais, tudo mais. E depois ele passou a ser utilizado mais para rituais religiosos, para marcar os símbolos que eram considerados religiosos, então as pirâmides, as tumbas. E os hieróglifos foram transformados depois em outros tipos da linguagem egípcia. Então a gente não teve só hieróglifos no Egito, eles transformaram esse tipo de escrita em outros depois. Aqui tem o nome hierática e demótica, que acabaram sendo usados, então, para esses fins comerciais, esses fins mais banais que a gente diz, e os hieróglifos se destinaram, então, exclusivamente ao uso de materiais sagrados. Então, os hieróglifos que a gente tem conhecimento hoje em dia, a maioria deles tem o fim sacerdótico, né? Um fim religioso. Por isso que as pirâmides, que são, na verdade, as tumbas da elite, da nobreza da época, estão todas recheadas com hieróglifos. E é interessantíssimo. Meu sonho ainda é um dia ver pessoalmente, né? Porque tá tudo lá preservado muito, muito bem. A gente tem, inclusive, tours virtuais das pirâmides de Gizé, da Esfinge, tudo para quem quiser ver. É só pesquisar tour virtual pirâmides no Google que vai aparecer e que a gente consegue ver claramente os hieróglifos que estão entalhados ali nessas obras. E eu fico pensando assim, por trás do trabalho que isso gerou do ser humano, sabe? O quanto as pessoas tiveram que se dedicar para fazer aquilo, né? Quer falar alguma coisa? Não, tô aprendendo aqui. Pode continuar. Se alguém tem alguma pergunta, pessoal, Sim, por favor. podem escrever no chat. Podem contribuir também com seus conhecimentos. Sim, Mandar e com os seu telefonezinho, pode mandar lá para a pessoa. hoje em dia a gente consegue traduzir eles com mais facilidade, porque depois, enfim,
os gregos conseguiram estudar, tudo mais, né? Fizeram a tradução. Como eu disse, eles eram muito utilizados, então, para os rituais religiosos. Então, tudo que está ali nas tumbas, nas pirâmides, são as histórias de como que o faraó e os membros da sua família, o que eles tinham que fazer para conseguir ascender ao mundo pós-morte, né? Que então era o essencial da vida dos egípcios, era esse mundo pós-morte. Eles estavam aqui na Terra só cumprindo uma obrigação, mas eles ansiavam muito pela morte para depois passar para esse outro mundo, né? Que seria um paraíso, assim, facilitando bastante. E todos os textos, todas as escritas que a gente tem nas pirâmides são muito sobre isso, assim, guiando o morto, a múmia, a passar pelo ciclo de morte para conseguir chegar nesse lugar. Então, eles tinham muito essa questão religiosa mesmo, associada à escrita. Depois eu vou colocar no chat o link não, eu vou colocar o nome do site que dá acesso a esses tours virtuais, gente. É muito legal. Obrigada. A Márcia disse que a Márcia vai acessar, pessoal. Esse muse.com no Google, que vocês vão conseguir. Tem um tour das pirâmides, da Esfinge, de outros monumentos também da Mesopotâmia, se eu não me engano. E é muito bonito de ver, sabe? Todos os hieróglifos ali, não só eles, mas as artes também que tinham. Tudo era coberto por hieróglifos. Até assim, o caixão do faraó tinha tudo escrito em volta dele. Também com bênçãos, com coisas assim, né? Desejando coisas boas para ele e tudo mais. É muito legal de ver. Bacana. E é o que a gente tem de mais preservado, assim, de uma época mais antiga da história da humanidade, é justamente esse material egípcio, né? Que a gente tem bastante preservado ainda hoje em dia. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, né? A gente vai passar agora, então, para a Ásia, para o Oriente Extremo, ali perto da China, do Japão, que também estava tudo acontecendo simultaneamente, tá, gente? É importante entender que todos esses povos já existiam no mundo, eles conviviam na mesma época, e cada um tem uma cultura muito distinta, uma escrita muito distinta entre si. Então, passando ali para a China, também nessa época de 3000 a.C., eles já começavam a desenvolver um sistema escrito. Esse era um sistema baseado em ideogramas, que é parecido com o pictográfico, porém, o pictográfico a gente tem que deixar marcado que ele representa visualmente aquilo que ele quer dizer. Então, o trigo era um risquinho com vários risquinhos em volta, imitando o trigo. O boi, no início, tinha um formato de um boi. O sol tinha um formato redondo e tudo mais. Então, o pictográfico, ele representava visualmente aquilo que as pessoas viam, né? E o sistema chinês, que é o sistema ideográfico, ele é um pouco mais aleatório. Então, ele tem mais de 160 mil ideogramas, e cada um desses símbolos representa uma coisa em específico. Eles tinham que decorar o que cada um representava. E vocês já devem ter visto, né, um pouco de escrita chinesa, são vários risquinhos. Não tem muito a ver com o visual, com uma representação do que a gente tem em material, né? São riscos que tem sim, né, um objetivo específico sendo colocado daquela forma, mas que são não tem uma ligação visual necessária com aquilo que a gente enxerga. Atualmente, a gente tem só uns 5.000 entre 5.000 e 8.000 ideogramas na escrita chinesa, né? 3.000 que são usados no cotidiano, mas ainda assim a gente imagina como que deve ser aprender chinês. Gente,
só uma pausa. Sim, A gente reclama aqui, né, do alfabeto, aprender um pouco de gramática. Olha a loucura que tem que se aprender, então, né, se comunicar com eles. E como será que é para eles, né? Não deve ter nenhum grau de dificuldade, assim, exagerado. sim, porque eles crescem com isso, né? É, Exatamente. Mas uma transmissão hereditária, né? Porque é, o jeito vai pegando, tu já vai entrando na língua. Como o nosso falar. Nosso falar, ele é automático. Mas já escrever já é mais complexo, né? sim. Porque envolve toda uma parte de cognição, uma parte de montagem, uma parte de gramática. Mas mesmo assim, olhando para tudo isso, então o português agora é mais fácil. É, né, que a gente tem um alfabeto. O alfabeto já é um pouco mais lógico, assim, porque ele está associado à fala. Aquela época ainda não era associado à fala, era justamente de símbolos. Mas é interessante que na China eles tiveram um desenvolvimento totalmente independente desses outros povos. Então, a evolução da escrita deles também foi do nada. É muito interessante ver que, apesar disso, as épocas que isso aconteceu foram próximas, sabe? Então, realmente o ser humano chegou em um ponto em que, ao redor do mundo inteiro, ele começou a escrever. Isso é muito interessante. A gente chegou numa etapa que a gente não conseguia mais atender as nossas necessidades só com a fala. A gente precisou criar um sistema de escrita. E cada local do planeta fez isso de uma forma mais ou menos independente, né? E a China também, antes da invenção do papel, né, que eles foram os grandes responsáveis por essa maravilha, eles inventaram o papel, mas antes disso, eles utilizavam como base de escrita ossos que eles raspavam, ossos de animais, né, não do ser humano, até onde eu sei. Então eles pegavam os ossos do gado, ali dos animais que eles consumiam, e eles raspavam e depois utilizavam, lixavam tudo, deixavam bem bonitinho para eles escrever em cima, também fazendo ali encravando ali, né? Lina, tem uma pergunta. A Rosa está perguntando se a China e o Japão eles têm a mesma escrita. Não sei se tu consegue ler o chat. Sim. Então, não, Rosa, tá? O Japão também desenvolveu a escrita de forma independente, né? Aqui eu vou trazer alguns exemplos, porque se eu fosse trazer de todo o globo, seria bem extenso. Mas a China e o Japão não têm a mesma escrita. Tanto que o Japão, ele tem mais de uma escrita oficial, né? Tem essa escrita que é parecida com o sistema ideográfico, e tem o kanji, que se eu não me engano é o do alfabeto. Então, a China, por enquanto, ela tem esse sistema de ideografias, né, de símbolos. E o Japão tem um sistema de alfabeto também, junto com o de símbolos, mas são diferentes. E voltando aqui, então, eles faziam a base da escrita com os ossos e cascos de tartaruga, então eram materiais bem rudimentares, mais ainda do que argila, né? Imagina o trabalho que dava para fazer isso. E eu vi hoje uma informação bem curiosa que os chineses, desde cedo, eles já eram muito ligados à misticidade, às crenças e tudo mais, e eles usavam muito esses ossos para fazer jogos de adivinhação. Então, como que funcionava? Uma pessoa específica que tinha esse dom de ser um pouco mais místico, de ter esse contato maior com a religiosidade, espiritualidade, ele fazia, ele recebia as perguntas de outras pessoas e escrevia nos ossos. Aí eles queimavam esses ossos de um determinado modo que ele ficava rachado. A partir das rachaduras e desses ideogramas, o médium, essa pessoa que fazia adivinhação, dava um veredito para aquela pessoa da resposta dela. Então, eles já faziam esse tipo de jogo, que é bem interessante, né? Nossa, Muito ligado à religiosidade também.
É interessante também que nessa época já existiam muitos conceitos abstratos na escrita. Então, conforme ela foi se desenvolvendo, ela passou de ser algo só material, representando o material, né? Como as plantações, a colheita, os bichos, até o nome das pessoas, para algo abstrato. Então, foram criando-se palavras para aquilo que a gente sentia, para aquilo que a gente pensava, para coisas que a gente não tinha no material ali. Interessante, muito interessante. Então, isso assim, algo inerente ao ser humano, né? Desde cedo ele já começou a se questionar, começou a dar nome para essas coisas que a gente não enxergava, mas a gente sabia que estava ali. Então, os sentimentos, tudo mais, e já começaram a criar histórias, tanto histórias, até tem relatos de história para crianças já que eram passadas do oral para a escrita, né? É muito interessante como de que isso surgiu foi algo muito entrelaçado ao ser humano. Desde cedo a gente utilizou a escrita também para fazer arte, né? Porque criar histórias é arte. A gente começou a fazer isso e tem também materiais da China antiga já que tem poemas, canções, etc. Então, desde que isso surgiu, a gente fez arte através disso. Passando da China para as Américas, tá? Eu achei interessante trazer um pouquinho sobre nós aqui dos povos nativos. Apesar deles terem migrado para cá um pouquinho depois disso, né? Eles começaram a desenvolver um sistema de escrita um pouquinho depois. Eles também desenvolveram isso de forma independente, principalmente na região central da América, né? Então a gente pensa em maias, astecas, que foram ali na região México até Bolívia, Colômbia, etc. No Brasil a gente não tem registros tão antigos assim da escrita, né? Também era uma escrita, então, pictográfica, que era de símbolos relacionados a imagens e a materiais visuais, só que ela ainda é muito difícil de ser decifrada. Ainda não foi totalmente decifrada, né? Porque também muito material foi perdido. Mas a gente sabe que esses povos, os povos nativos já desenvolviam um sistema de escrita também, principalmente os maias. Também era parecido com os hieróglifos dos egípcios, muito do visual representado na escrita, só que com um conceito já único, né? Então, todo mundo sabia o que aquilo significava. E interessante também que eles começaram a utilizar caracteres numéricos. Então, antes o número era representado por um símbolo, aqui eles começaram, assim, primitivamente a incluir números, como a gente entende hoje em dia, né, do conceito de que o 1 representa 1, escrito, incluindo o 0. O 0 é uma loucura, né? Quem pensou no 0 foi um gênio. Mas então, assim, tem informações mais breves sobre a América, né? Porque a gente não tem muito material. Então, enquanto tudo isso acontecia, teve um povo que se apropriou da escrita cuneiforme, primeiramente, né? Que eu já comentei mais cedo. E começou a pensar assim, mas isso aqui é um pouco difícil, né? A gente podia pensar numa forma mais lógica de escrever. E foi através deles que surgiu o primeiro alfabeto que a gente tem conhecimento hoje em dia. Esse povo era chamado de fenícios, também é ali da região mesopotâmica, então, Oriente Médio, mais ou menos, né? Eles criaram inicialmente um alfabeto com 22 consoantes que representavam os sons. Então,
foi nesse momento que a gente teve o início da escrita interlaçada com a fala oral. Mas eles se basearam muito, então, nas escritas anteriores, né, para fazer isso. Não foi algo que surgiu do nada, eles foram adaptando. Então, né, como eu comentei, os antigos sistemas de escrita tinham muitos símbolos, as pessoas tinham que decorar praticamente eles, e o alfabeto fenício foi inovador porque ele tinha menos de 30 caracteres no alfabeto. Que virada de chave, né? De tão rápido. Sim, porque não foi ali, não foi muito tempo depois, né? A gente vê que logo depois já surgiu a civilização grega, então foi bem próximo. Tanto que a partir dessa escrita, daí, enfim, né? A história acontecendo, daí povos foram sumindo, outros povos foram assumindo o poder daquele local. Acabou que os persas que pegaram essa escrita e também introduziram na escrita deles. Então, eles pegaram esse alfabeto dos fenícios e o Império Persa oficializou ele durante esse império e foi utilizado aí com mais vigor e foi espalhado mais pelo continente da Ásia e Europa, né, naquele momento. A partir do Império Persa, já começaram a surgir as primeiras civilizações gregas, ali no século 8 a.C., né, mais ou menos. E os gregos entraram em contato, então, com o Império Persa, viram que eles tinham um alfabeto, ficaram interessados e se apropriaram dele. O que eles colocaram a mais nisso foram as vogais, que a gente não tinha até então, a gente tinha só consoantes. Então, eles acrescentaram, foram os gregos que acrescentaram as vogais no alfabeto. E aí, a partir disso, a gente já tem muito mais material de estudo, né? Os gregos deixaram um legado infindável de estudo para os pesquisadores, só que ainda não era o alfabeto que a gente usa hoje em dia, né? É um pouquinho diferente do nosso. Quem adaptou o alfabeto para o que a gente usa hoje em dia foram os romanos, que criaram, então, o latim. Eles se apropriaram do alfabeto grego, deram uma modificada ali nos caracteres, tanto que hoje em dia a gente vê, né, que tem muitas letras gregas que são similares a nossas, mas tem algumas diferentes, porque os romanos, justamente naquela época, eles pegaram essa escrita, deram uma modificada, e assim surgiu o latim. O latim, que é a língua mãe de várias outras que a gente tem, que a gente diz que são as línguas modernas, né? Então, por exemplo, o português surgiu do latim. Toda a nossa língua tem fundamento no latim, usa esse alfabeto até hoje, claro, né, com algumas modificações, enfim, acentuação e tudo mais. Mas muito interessante ver que um pouquinho de cada povo deu origem à escrita que a gente conhece hoje em dia. E essa escrita, então, depois dessa criação, ela não teve muitas mais modificações, porque depois do Império Romano, a gente já entra na Idade Média. Eu acho bastante interessante, porque no direito, principalmente, ainda a gente usa muito termo, né, em latim. É muito interessante isso. E apesar do latim ser uma língua morta, ainda é muita gente que estuda ela, né? Exatamente. Todas as nossas palavras se originam disso.
não só do português, né, como também o espanhol, o italiano, francês, todas essas línguas são de origem latina. Por isso, justamente por isso que a gente chama de América Latina, porque todos os países da América Latina falam línguas de origem do latim. E aí, quando isso surge, né, esse alfabeto já mais robusto, que a gente pode dizer, se dá início à Idade Média, e a partir da Idade Média, a gente já não tem muitas modificações na escrita em si, né, nas letras, no alfabeto, principalmente aqui do lado ocidental. Então, Europa, posteriormente, as Américas vão utilizar esse alfabeto que a gente conhece. As regiões orientais, então, vão continuar desenvolvendo as escritas delas, né? Os chineses, os seus ideogramas. Depois surgem os árabes, que fazem, então, a escrita árabe. Também a partir das escritas anteriores, né? Mas aqui no Ocidente a gente fica com esse alfabeto que os fenícios nos deixaram, né? Voltando toda essa origem atrás. Deixa eu ver aqui. Depois disso, então, já entrando na Idade Média, tá? Bem sucinto, surgiram os povos germânicos, que a gente chama, ali na região norte da Europa, então, onde hoje é a Alemanha, onde é Noruega, Holanda, surgiram os povos germânicos. A partir deles, então, a gente tem a origem das línguas anglo-saxões. Mas aí eu tô falando um pouco mais da língua oral, né? Porque a escrita a gente usa o mesmo alfabeto. Então, os anglo-saxões deram origem ao inglês, alemão, norueguês, holandês, dinamarquês, essas línguas que são mais do norte europeu, e o inglês principalmente. Então, por isso que a nossa língua, ela não ela tem origens diferentes do inglês. Apesar de ter o mesmo alfabeto, a língua em si, ela tem origem diferente, tá? E aí, como eu comentei, né, a gente já entra na Idade Média, aí a gente já mantém o alfabeto praticamente igual que a gente tem hoje em dia. As palavras em si, claro, elas foram sofrendo muitas alterações ao longo do tempo, né? Até hoje em dia a gente tem alterações, principalmente que a gente consegue ver aqui no português, né? Hora ou outra muda um acento, muda uma forma que uma palavra é escrita, mas de modo geral o alfabeto em si ele não se alterou muito da Idade Média até os tempos atuais. Muito interessante essa parte. Poderia significar uma condição melhor, do próprio alfabeto, assim, que as mais pessoas conseguiram se comunicar através dessa linguagem. Provavelmente por isso, então, que não tem assim, grandes evoluções. Isso. Foi mais acessível, né? Interligou mais povos, mais pessoas, e de repente aquilo é como se fosse uma suficiência. Mas poderia ser isso, né? Tem sido suficiente. E assim, né, gente, eu tô fazendo o resumo do resumo do resumo. A gente tem que pensar que durante tudo isso estavam acontecendo guerras, estava acontecendo troca de império em toda parte, então tudo mudava de uma hora para outra. E com isso a escrita também foi se modificando, né? A forma de escrever e tudo mais. Só que a gente vê então que a origem disso tudo assim é muito interessante. E a gente faz essa relação de nós hoje em dia, como nós escrevemos relacionados aos nossos antepassados, que eles já tinham esse desejo, essa ambição de escrever, de colocar ali o que eles sentiam, de retratar a vida deles, o cotidiano deles. Depois, então, também a gente vai ter as formas de arte mais artísticas mesmo, né? Através de poemas, de canções. Mas é muito interessante ver que a gente se apropriou disso, assim, com
com uma necessidade muito grande, né? Hoje, Bastante pertinente com a palavra. Eu acho que necessidade mesmo. Porque ok, no primeiro momento era para se comunicar, essas relações de troca, marcar, né, contar, manter o teu estoque. Mas veja bem, a necessidade também dessa expressão interna, mas de tu deixar um legado. exatamente. Tu falaste, né, da argila. Gente, de arrepiar. Imagina tu ter acesso a um bloquinho de argila primitivo. Gente, é muito emocionante. E que legado. Então, assim, eu acho que essa necessidade interna de deixar isso expresso. Então, hoje, olha só a importância de tu registrar as tuas palavras. Porque, né, quantos anos mais essas palavras vão chegar até as pessoas. Isso é muito mágico, muito lindo isso aí. Muito lindo. Sim, a gente tem, inclusive, assim, árvores genealógicas de famílias inteiras por causa disso. Desde a época da escrita cuneiforme, a gente tem o nome das pessoas que estavam escrevendo. Isso é muito legal. E é justamente por causa da escrita que a gente estuda história. Porque sem a escrita, a gente nunca conseguiria fazer esse estudo que a gente tem hoje em dia, né? A língua oral é importante, a tradição oral é importantíssima, mas o material escrito, ele é, assim, Ele consagra. Eu acho que o material escrito consagra a verbalidade, a oralidade. É um consagramento. ele é atemporal, né? Ele sobrevive até hoje. E eu queria mesmo, assim, que desse para mostrar imagens, porque ia ser muito mais lúdico, com certeza. Desde os tabletes, a escrita cuneiforme tem muito material, apesar de que os sítios de pesquisa, eles sofreram muito por causa das guerras, dos conflitos, né, no Oriente Médio, principalmente ali no Iraque, que é o berço, assim, do povo sumério. Teve muito bombardeio e foi perdido muita coisa. Mas a gente tem até materiais, assim, por exemplo, um selo, eles faziam um selo, assim, desse tamanho, com um monte de coisas que tem em volta. E esse selo era passado, assim, de geração em geração na família, porque continha ali as informações da família para fins comerciais. Então, quando alguém da família ia fazer alguma transação comercial, ele levava esse selo e eles meio que carimbavam, assim, né, no tablete de argila, para deixar ali marcado, então, que foi feita essa comercialização e tudo mais. E a gente tem material desde essa época da humanidade, assim, em muito bom estado ainda para ser estudado, tanto que os profissionais conseguem traduzir essas peças hoje em dia com o que está escrito ali, né? É mágico. Né? A gente teve uma viagem no tempo, né? E que mágico tudo isso, que grande, como que o ser humano, né? Ele é tão criativo e hoje a gente se prende, né, a uma máquina. Claro, o ser humano criou a máquina, né? Mas às vezes assim ele diz, olha, não tem criatividade, como não? Né? Só abrir um pouco a tua cabeça. A gente criou a máquina, ela te dá as ferramentas, mas pensa, né, que de repente tem que abdicar um pouquinho, deixar um pouco de lado, pensar em tudo isso, né? Produzir, compartilhar, deixar o legado também. Pronto. E eu acho interessante que também, né, a escrita passou por muitos processos de democratização. Então, que nem eu comentei no início, ela era muito aberta, assim, para qualquer um que conseguisse aprender a ler e escrever, poderia fazer isso. Depois a gente vê que muitas pessoas foram perdendo esse direito porque ela se tornou quase uma arma, né? Ela é ainda uma arma hoje em dia. Mas muitas pessoas perderam isso, esse direito, e o quanto a história perdeu conteúdo, informação por causa disso. Quantas histórias a gente perdeu porque certas pessoas foram proibidas de escrever, não tiveram acesso a isso ao longo do tempo. Repressão. E a gente, como pessoas
atuais, a gente tem quase um dever, assim, de registrar isso para os nossos sucessores, porque, Para que não poxa, se perca. Olha que interessante, é verdade. Porque tu imagina, né, aquele afloramento do ser humano é a necessidade e a vontade dele de se expressar, o quanto não incomodou. Em algum momento da história incomodou tanto que sim, essas pessoas foram boicotadas, com certeza. E hoje a gente não tem esse boicote, a gente vem ao contrário, a gente tem essa liberdade de registrar. De repente tu não precisa publicar naquele momento, mas tu é livre para tu registrar o que tu quiser no papel. Tu é livre. A gente faz menos. não, e como desde cedo também teve essa questão do compartilhamento, né? Exatamente. As pessoas já trocavam cartas naquela época, porque elas queriam se comunicar umas com as outras. Elas queriam enviar para as outras pessoas o que elas estavam pensando, o que elas estavam fazendo naquele momento. Então é muito interessante. A gente vê. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaram da presença da Lina? Eu amei. Eu amei. Aprendi bastante coisa, resgatei outras. Que bom pra gente tudo isso. Aprendendo sempre, né? Exatamente. Eu tô aqui como me comunicar melhor para as pessoas, já que eu vou ser uma futura professora, eu tenho que ter essas experiências. Olha só, já teve uma prova de fogo aí. Pessoal, muito obrigada a todos. Não temos perguntas. Coraçãozinho para a Profilina. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, Lina, muito, muito a tua presença. Eu aprendi bastante. Eu aproveito também. A Tida tá te mandando um oi. Lembra da Tida, Lina? Obrigada. Vera também. Aprovada como professora, a Vera falou. Ah, Obrigada, Vera. obrigada, mas também, né, fazer isso aqui na frente de um celular, eu acho que é um pouco mais fácil do que fazer pessoalmente. Eu admiro Sim, mas quem depende do público. A Rosa também está dizendo que aprendeu bastante. Pessoal, quero agradecer a todos que participaram com a gente mais uma vez. Como já sabe, esse projeto Escrever Alivia a Alma, ele vai até julho. Nós temos ainda mais 2 oficinas presenciais, mais uma live. Depois nós teremos os 12 encontros pelo Meet, que daí é mais afiniladinho, nós todos juntos, assim, vamos conversar. Perdi meu microfone, não faz mal. Vamos conversar mais próximo sobre outros assuntos. Agradeço muito, muito, muito a professora Lina. Agradeço também ao apoio que eu tenho da Corte Cor. Agradeço também à Prefeitura Municipal de Dois Irmãos, ao Departamento de Cultura e também, né, especialmente ao financiamento desse projeto que chegou até nós através da Lei Aldir Blanc. Foi um prazer imenso estar com você. A gente vai gravar essa live porque foi uma verdadeira aula de história, né, para replicar para os mais jovens e para nós, né? Rememorar nosso tempo de aula e que esses fatos novos trouxeram para a gente. Muito obrigada mesmo, Lina. Beijão para ti. Muito sucesso na tua carreira, na tua carreira. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pelos comentários, tá? Obrigada. Feliz de ter. A Regina também está te mandando um abração ali. Nossa, tô muito segura do que falou. Obrigada, Regina. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá? Certo, muito obrigada mesmo. Nós encerramos por aqui hoje. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.